Dando bom dia a todos que estão sintonizados aí com o nosso grupo de estudo do magnetismo humano. Hoje é o nosso segundo encontro, vamos dar continuidade ao que falamos no encontro passado, revendo Kardec e os demais autores espíritas, encarnados e desencarnados, que eles falam sobre o magnetismo humano. Isso como uma forma de introdução para posteriormente entrarmos no estudo desse livrinho que está aparecendo aí na tela, 500 páginas, que é a síntese do magnetismo humano pelo Jacomelo, dentro das fileiras espírita. Bom, então hoje nós que nos propomos a aprender magnetismo temos uma missão, um desafio pela frente, que é fazer o maior bem possível, utilizando, logicamente, o magnetismo a nosso e em favor do nosso próximo. Isso é uma tarefa urgente, inadiável e intransferível. Já deveríamos ter feito isso antes, mas não veio a tempo. E agora, então, nós estamos aí mergulhados nesta empreitada. E estamos convidando todos aqueles de boa vontade que queiram tirar os benefícios dessa terapia pelo magnetismo. Trazendo Jesus, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Está em Marcos 16, 18. Então é a nossa tarefa impor as mãos e trazer o alívio, a cura para os necessitados. Pela literatura espírita, nós vamos concluir que são duas ciências irmãs, o magnetismo e o espiritismo, sendo o magnetismo a ciência que estuda os fluidos, ou seja, as matérias, e suas relações com o ser imaterial que somos, que é o ser pensante, o espírito. E o espiritismo é a ciência que estuda o espírito, na sua natureza, na sua origem, no seu destino, e as relações entre encarnados e desencarnados, e também a sua relação com as matérias. Então, um estuda o espírito, relacionando ele com a matéria. É impossível, na nossa dimensão, nós imaginarmos essa unidade pensante imaterial desapegada de matérias. Nós estamos aderidos, inseridos no meio material, que faz parte do material didático pedagógico que temos à disposição para treinarmos as virtudes latentes em nosso interior. Vamos lá, magnetizar. O que significa magnetizar? É a ação através da qual uma pessoa manipula fluidos. O Jacomelo diz que magnetizar é o ato de doar aos carentes. Doar amor, doar energia, doar fluidos, doar de si, doar bênçãos. É uma doação. E os sobrecarregados de fluidos, os congestionados que não necessitam de doação, esse é um outro aspecto do magnetismo que ele aborda muito bem, com as técnicas de descongestionamento e de filtragem desses fluidos que sobrecarregam e não circulam adequadamente pelos centros de forças do perispírito. Isso, com técnicas do magnetismo, é possível trabalhar muito bem. Isso é muito trabalhado, por exemplo, na depressão, que veremos logo mais. Assim se dá com o magnetismo. Emitir radiações magnéticas é uma faculdade comum a todos, mas o conhecimento dos princípios que regulam essa emissão
e o estudo dos processos que facilitam as aplicações constituem a arte de magnetizar. Então vejamos que emitir radiações magnéticas, isso acontece basalmente, ininterruptamente, por todos. Agora, a arte de magnetizar é o conhecimento desses princípios, das técnicas, através do estudo e da aplicação adequada, bem direcionada, para surtir um melhor resultado. No livro Magnetismo Curativo, volume 1, Manual Técnico do Alphonse Bouvier, ou Bouet, que é um magnetizador clássico de antigamente, ele diz: exercer em toda a sua plenitude a faculdade natural que o homem possui de emitir radiações magnéticas é o que se chama magnetizar. E esse é o nosso objetivo, buscar a plenitude, utilizar em todo o seu potencial essa capacidade, essa faculdade natural de emitir radiações fluídicas, magnéticas. Charpignon, que é outro magnetizador clássico, ele diz o seguinte: a influência refletida e deliberada é a magnetização, ou o ato pelo qual se traz, por seu próprio poder, uma modificação qualquer ao organismo de um indivíduo que se quer submeter a essa ação. Então, magnetização é uma influência refletida, deliberada. Por isso é diferente da irradiação espontânea que todos nós fazemos inconscientemente. A magnetização é uma forma consciente de mobilizar fluidos e influenciar, modificando os fluidos de uma outra pessoa ou nosso próprio. A vontade é o princípio virtual dessa magnetização. Vocês vão ouvir muito falar de vontade, eu sempre deixo essa palavra grifada, porque é fundamental que se tenha vontade. É a alavanca que mobiliza os fluidos. O Marquês de Puységur, ele também se refere: o magnetismo do homem será um dia universalmente aceito, conhecido e praticado. E seu triunfo, por mais que seja retardado, será cada vez mais evidente. Isso nós então estamos inseridos em fazê-lo conhecido, praticando o bom magnetismo, aliviando as dores, os sofrimentos dos aflitos, dos enfermos. Aí ele diz que o magnetismo vem oferecer à humanidade um meio garantido de se curar da maior parte de seus males. Já Deleuze, que é um outro magnetizador clássico, para magnetizar bem, torna-se necessário ter saúde, calma, vontade, repete aí, olha, a vontade, a benevolência para com o sofrimento alheio, a fé em si, a fé nos espíritos, a fé em Deus e o saber. Porque não é só com boa vontade que se faz magnetismo, é com vontade e com saber. Aí ele continua: o melhor magnetizador é aquele que possui um bom temperamento, um caráter ao mesmo tempo firme e tranquilo, o germe de paixões vivas sem ser subjugado por elas, uma vontade forte, sem fanatismo, a atividade reunida à paciência ou à calma, a faculdade de concentrar sua atenção sem esforços. Aqui é uma concentração no que está fazendo e que magnetizando se ocupe unicamente do que faz. Isso é de suma importância porque a desconcentração do ato do magnetismo interrompe o jato fluídico. Por isso, a atenção focada, com vontade.
Se, pois, é possível fazer-se muito bem por simples intuição, pode-se fazer ainda muito mais conhecendo os princípios e os processos, cujas vantagens nos são demonstradas pela observação e a experiência. E é isso que nós objetivamos, fazer ainda muito mais do que já fazemos. Muitos de nós somos aplicadores de passe nas casas espíritas e agora nós vamos ampliar essa capacidade fazendo muito mais. Esse é o objetivo. Aí, voltando agora para Kardec, ele fala da prece intercessória. A prece, que é um pensamento, quando fervorosa, ardente, feita com fé, produz o efeito de uma magnetização. Não só chamando o concurso dos bons espíritos, mas dirigindo ao doente uma salutar corrente fluídica. Então vejamos a importância do conhecimento do magnetismo para exercermos esta atividade com muito mais eficácia, dirigindo aos doentes uma corrente salutar fluídica pelo pensamento, pela prece intercessória. Isso é muito bom. Allan Kardec, na Revista Espírita, nesta edição lá de 1869, ele vai dizendo: alguns magnetistas afirmam que podem tudo explicar só pela ação do fluido magnético. Na época de Kardec, tinham os magnetizadores, os fluidistas e os espiritualistas. Os fluidistas, eles acreditavam nisso aí, que só o fluido magnético não tinha interferência espiritual nenhuma. Aí Kardec também era dessa linha de raciocínio, mas olha o que ele fala em seguida. Nós, ou seja, ele, nós mesmos a partilhávamos a princípio, que tudo era explicado pelo fluido magnético. Mas, como tantos outros, tivemos que nos render às evidências dos fatos. Quando ele mergulhou no espiritismo, aí ele viu que não era só o fluido magnético do magnetizador. Ao contrário, aí diz ele, os adeptos do espiritismo são todos concordes com o magnetismo. Isso são palavras de Kardec lá na Revista Espírita, e que hoje nós também deveríamos ser adeptos do espiritismo e concordes com o magnetismo. Todos admitem sua ação e reconhecem nos fenômenos sonambúlicos uma manifestação da alma. No magnetismo clássico, nós vamos ver que muitos magnetizadores utilizavam o sonambulismo espontâneo ou provocado pela própria magnetização, o fenômeno sonambúlico, as pessoas sonambúlicas. E eles, fora do corpo, conseguiam enxergar o perispírito e as alterações que existiam no perispírito e no corpo físico. E assim eles davam instruções para os magnetizadores para tratar os doentes, ou a si próprio ou um terceiro. Por isso que Kardec fala aí das manifestações do sonambulismo, que é antes da doutrina espírita. Os magnetizadores trabalhavam com o sonambulismo. Aí ele diz ainda, certos magnetistas ridicularizavam o espiritismo, usando até represálias para com essa ciência irmã. Veja que aqui ele trata da ciência irmã, do espiritismo, que só pode prestar ao magnetismo um apoio salutar. Quando surgiu o espiritismo, então houve uma divisão nos magnetistas, os que aderiram ao conhecimento espírita e os outros que não. Aí eles faziam represálias, dizendo que não tinha interferência. Mas aí o Kardec diz que o espiritismo pode prestar ao magnetismo um apoio salutar. Vamos ver logo à frente qual apoio que é esse.
Aí, aqui que ele conclui, o magnetismo e o espiritismo são, com efeito, duas ciências gêmeas, que se completam e explicam uma pela outra. E das duas, a que se quer não quer imobilizar-se, não pode chegar ao seu complemento sem se apoiar na sua congênere. Uma explica a outra explica uma, então as duas se complementam. E aí as pode progredir. Se aquela que quiser progredir isoladamente, ela não chegará ao seu complemento ou sua completude. Porque, como nós vimos, temos o espírito, o ser pensante, que somos nós, imaterial, e temos as matérias que agregamos em torno desta unidade pensante. É nas páginas da Revista Espírita ainda que Kardec, explicita seu íntimo relacionamento com os magnetistas. Que Kardec foi um magnetista, durante muitos anos ele estudou o sonambulismo e o magnetismo, e tinha relacionamento com todos aqueles magnetizadores clássicos de sua época. E aqui ele homenageou o Barão do Poté, que é um outro magnetizador clássico, tem literatura dele sobre magnetismo, era o diretor do Jornal do Magnétisme, na França. E o senhor Millet, diretor do Union Magnétique, que também lá na França. E os pioneiros, Marquês de Puységuy e Deleuze, pela dedicação com que lidaram ao magnetismo. O Deleuze ele chamava o sábio, ao qual o espiritismo se liga por laços íntimos como ciências solidárias. E é isso nosso objetivo, é fazer esse laço íntimo se estreitar e trazer os benefícios dessas duas ciências para todos aqueles que queiram fazer uso desse conhecimento. Aí Kardec continua ainda, veja bem, porque lá deu muito conflito. Aí ele diz assim: esperamos que os partidários do magnetismo e do espiritismo, mais bem inspirados do que lá na época dele, não deem ao mundo o escândalo de discussões tão pouco edificantes e sempre fatais à propagação da verdade, seja qual for o lado em que ela esteja. Podemos ter nossa opinião, sustentá-la, discuti-la, mas o meio de nos esclarecermos não é nos estraçalhando. Procedimento sempre pouco digno de homens sérios e que se tornam ignóbil se o interesse pessoal está em jogo. Na época, o magnetismo lá na França, na época de Kardec, ele era utilizado como um recurso terapêutico e não estava inserido no meio espírita. Assim como hoje tem as imposições de mãos em várias outras vertentes fora do espiritismo, inclusive na área da saúde. O Ministério da Saúde já regulamentou 29 terapias integrativas e complementares, dentre elas a imposição de mãos. Bom, qual a contribuição, então, do espiritismo ao magnetismo? Que o magnetismo é anterior ao espiritismo. Aí vem Kardec, na Revista Espírita, de agosto de 1865, nos dizendo: dando a conhecer a magnetização espiritual que não se conhecia, o espiritismo abre ao magnetismo uma nova via e lhe traz um novo e poderoso elemento de cura. Se o magnetismo humano puramente já era um elemento de cura, com a descoberta agora que Kardec fez da magnetização espiritual, ou seja, da interferência dos bons espíritos, ampliou, tornou mais poderoso esse elemento de cura. Essa foi a contribuição do espiritismo ao magnetismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem de um espírito protetor, no capítulo 19, item 12,
que eu recomendo que todos que têm o Evangelho segundo o Espiritismo façam a leitura integral, nós retiramos algumas partes que tem assim. Ele diz, no homem, ele está falando da fé humana e a fé divina. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. A princípio, em estado latente. E que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então, nós temos os germes de todas as virtudes de forma latente em nosso interior. E é necessário que tenhamos vontade para fazer desabrochar. E essa ação sobre os fluidos é uma delas. Continua esse espírito. O Cristo mostrou o que pode o homem quando tem fé. Quando ele diz lá, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, remova-te daqui para ali, e ela obedeceria. Então é essa que é a questão que ele se refere aqui. Quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. É a fé em si mesmo, essa fé aqui que o Espírito Protetor está se referindo. Aí ele vai dizer, os milagres de Jesus e dos apóstolos se tornarão completamente compreensíveis pelo estudo do Espiritismo e do magnetismo. Então, tudo aquilo que tem no Evangelho falando de milagres e curas feitas por Jesus e depois pelos apóstolos, dá para se compreender muito bem que eram atos magnéticos, feitos por por Jesus e pelos apóstolos. Aí conclui o Espírito. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. Continua ele, se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o aqui. Até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Veja que o nosso objetivo, então, é desenvolver aquilo que já está em nós, em potencial, pela ação da vontade, objetivando realizar aquilo que se considera prodígio ou milagre. Daí nós concluímos, essa agora é a conclusão nossa, toda a doutrina do magnetismo animal ou humano está contida nas duas palavras, acreditar e querer. Eu acredito que tenho o poder de entrar em ação com o princípio vital de meus semelhantes. Eu quero fazer isso, uso disso. Acredite e queira, e você fará tanto quanto eu. Esse é de Jacó. Depois da morte, Leon Denis, que foi um espírita da época de Kardec, ou posterior a Kardec, no capítulo 17, se referindo aos fluidos, ele se refere ao magnetismo. Tem vários livros clássicos no espiritismo deste autor, Leon Denis. Ele diz que a ciência do magnetismo não só nos leva a crer na existência da alma, mas também nos dá posse de maravilhosos recursos. Veja que o conhecimento do magnetismo, crer na existência da alma, porque pelo sonambulismo já se conhecia a alma, e Kardec já tinha noção disso, porque esses sonâmbulos, eles às vezes diziam o seguinte, eu estou aqui, fora do meu corpo, e eu estou conversando com uma outra pessoa. Não era com pessoa viva, era com pessoa desencarnada. Então é por isso que ele diz aí que o magnetismo nos leva a crer na existência da alma.
mas nos dá posse de maravilhosos recursos. Aí ele conclui: a ação dos fluidos sobre o corpo humano é considerável e suas propriedades são múltiplas e variadas. Continua: fatos numerosos têm provado que, com o seu auxílio, se podem aliviar os sofrimentos mais cruéis. Os grandes missionários não curavam pela aposição das mãos, ou imposição das mãos, que é o mesmo. Eis todo o segredo de seus supostos milagres. Continua Leon Denis: os fluidos, obedecendo a uma poderosa vontade, a um ardente desejo de fazer o bem, penetram os organismos debilitados e suas moléculas benéficas, substituindo as que estão doentes, restituem a saúde aos enfermos e o vigor aos valetudinários ou aos enfraquecidos. Esse é o objetivo, é a descrição de Leon Denis sobre a ação dos fluidos de uma pessoa em outra. No livro O Caminho, Verdade e Vida, capítulo 153, escrito por Chico Xavier e ditado por Emmanuel, ele diz: os passes, como transfusões de forças psíquicas. Lembram que naquela citação que nós fizemos lá, o que era o passe magnético, que era a doação de fluidos, de energias, disso e daquilo, que Jacó dá vários sinônimos. Na literatura espírita, saiu um pouco a palavra fluido e entrou energia, e aqui ele fala de forças psíquicas, como se fosse uma transfusão de forças psíquicas através do passe magnético, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários. Aqui ele está se referindo ao magnetismo espiritual. O magnetizador encarnado, ele recebe e doa essas energias espirituais que vêm dos mensageiros do Cristo, dos bons espíritos. Representam a continuidade do esforço do Mestre, Jesus, para atenuar os sofrimentos do mundo. Por isso que nós falamos lá que a nossa missão é seguir fazendo esse esforço para atenuar os sofrimentos do mundo. Recomendação de Jesus: ide curai os enfermos, sendo instrumentos dessas energias espirituais que fluem do alto. Continua ainda Emmanuel: ame-se e cure-se. Veja que a cura é para nós também. Quem deseja participar da solidariedade humana no Ministério do Socorro aos Enfermos, a fim de melhor ajudar. Então ele diz que é para se amar e para se curar. E nós vamos nos curar com o quê? Com o magnetismo, com o uso das técnicas de manipulação de fluidos, nos livrando dos maus fluidos e nos abastecendo com uma carga fluídica positiva para nos mantermos no melhor estado de saúde possível, de equilíbrio. E ele diz: exteriorize o amor e anele firmemente pela saúde do próximo, que é o amar ao próximo. E a exteriorização do amor é o ato da caridade ao próximo, deixando-se penetrar pela energia divina de que se fará instrumento, exteriorizando-a com a sua própria vibração. Então veja que os espíritos, eles vão nos utilizar para que utilizemos a nossa própria vibração, as nossas próprias energias, os nossos próprios fluidos. Atenda os irmãos enfraquecidos na luta, caídos na jornada, desorganizados nas paisagens do equilíbrio, que é o que tem.
No livro Religião dos Espíritos, no capítulo 59, ele fala fenômeno magnético, Chico Xavier e Emmanuel. Então ele diz, quem admite hoje o fenômeno magnético por novidade, se esquece naturalmente de que, no Egito dos Ramsés, velho papiro trazido aos nossos dias já preceituava quanto ao magnetismo curativo. Pousa a tua mão sobre o doente e acalma a dor, afirmando que a dor desaparece. Desde o Antigo Egito. Continua Emmanuel, se te afeiçoas assim ao fenômeno magnético, seja qual for o filão de tuas atividades, poderás estudá-lo e incrementá-lo, estendê-lo e defini-lo. Mas para que dele faças motivo de santidade e honra, somente em Jesus Cristo encontrarás o luminoso e indiscutível padrão. Aqui a recomendação dele é que estudemos, incrementemos, estendendo ele, definindo, ampliando e aplicando com amor, como recomendou Jesus. Então não é só o uso da técnica, é a técnica com amor. Essa junção é que vai dar os resultados, os melhores resultados. Continua Emmanuel, um dia compreenderá o homem comum a importância do pensamento. Por agora é muito difícil revelar-lhe o sublime poder da mente. Então, como seres pensantes que somos, nós vamos realizar as obras que o nosso pensamento elaborar, que temos um poder enorme em nossas mãos e muitas vezes subaproveitado. No projeto Manuel Filomeno de Miranda, intitulado Terapia pelos Passes, esse projeto é lá da Mansão do Caminho, de Centro Espírita do Divaldo Franco, na Bahia. Na 10ª edição do Centro Espírita Caminho da Redenção, Salvador. Aí ele vai dizer o seguinte, os princípios fundamentais para a transmissão de energias através dos passes, veja que aqui ele fala novamente energias, não fala de fluidos, se baseiam no fenômeno magnético, que governa a atração dos elementos fluídicos entre as criaturas, suporte da lei de sintonia. Então, esse é o princípio fundamental dessa troca energética ou fluídica, e pela sintonia. No capítulo aí, ele tem lá, capítulo 1, breve histórico do magnetismo, 2, a interação espírito, perispírito e corpo, ou seja, a interação espírito e matéria, porque o perispírito e o corpo são de matérias. O capítulo 3, ele trata de fluidos, e o 7º, ele fala a respeito das técnicas. Então, vamos ver o que ele fala das técnicas. Ele diz que existe um passe padrão e que tem as suas fases. O padrão do passe é que se obedeça o sentido das correntes magnéticas, que isso todo magnetizador conhece muito bem. Que as correntes magnéticas no nosso organismo, ele vai de cima para baixo, ou seja, da cabeça para os pés. Então, num passe, é necessário que se obedeça esse sentido das correntes fluídicas. E a proteção do campo magnético. Nós, quando nos aproximamos de alguém para ministrar o passe, nós penetramos num campo magnético alheio. E nós precisamos proteger e respeitar esse campo. E aí, quando nós direcionamos as mãos abertas de cima para baixo, e ao retornar para repetir o ritmo da aplicação, nós devemos sair do campo magnético para não congestionar de fluidos com a aplicação inadequada, isso que ele recomenda. E ter o ritmo, que nós vamos ver no magnetismo, que tem o ritmo da aplicação.
ritmo mais lento, ritmo mais rápido, só a imposição com as mãos paradas e várias técnicas. E as fases que ele dá do passe padrão é a dispersão, seria o passe dispersivo, um breve segundo de repouso e depois a doação ou a imposição. Esse no passe padrão, que se realiza nas casas espíritas, que dá um ótimo resultado também. Aí ele continua dizendo o seguinte: outras técnicas além dessa estão disponíveis em livros especializados em magnetismo, que é o que nós estamos fazendo, buscando essa literatura para aplicarmos outras técnicas, que é o que ele fala. Temos à disposição inúmeras técnicas que do magnetismo o espiritismo herdou, algumas carecendo de serem resgatadas através do estudo e da experimentação sérios, na página 93. Mas nós notamos que há uma certa acomodação no passe padrão e nós não obedecemos isso aqui. Não resgatamos lá do magnetismo, estudando e experimentando outras técnicas de magnetismo além do passe padrão. E isso é o que o magnetismo tem feito. Em entrevista, no mesmo livro com Divaldo Franco, que está colocado ao final desse livro, Divaldo diz o seguinte, na página 109, toda técnica é um contributo especializado para mais rapidamente se alcançar uma finalidade. Então, só essa frase aqui já nos remete à necessidade de dominarmos as técnicas, as melhores técnicas já experimentadas de magnetismo para obtermos os melhores resultados. Continua ele mais à frente. As técnicas são muito variadas, a dependerem das opiniões de diferentes estudiosos e terapeutas especializados. O companheiro espírita Jacomelo está há mais de 50 anos estudando e aplicando o magnetismo e desenvolvendo técnicas eficazes para aliviar os sofrimentos. Uma delas é a técnica, o protocolo utilizado para o alívio da depressão. Tem até o livro do Jacó, A Cura da Depressão pelo Magnetismo, em que ele pormenoriza as técnicas utilizadas para o tratamento dos deprimidos. Aí continua o Divaldo. Acredito que a técnica, em qualquer área, seja auxiliar na execução do trabalho. Perfeito. Todo trabalho tem uma técnica, sem que seja fundamental no labor do passe. Aqui ele está se referindo ao passe padrão. No magnetismo é fundamental o uso da técnica adequada. No livro Pensamento e Vida, de Chico Xavier e Emmanuel, ele diz também: pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal. A vontade é um impacto determinante. Veja quantas vezes a gente vê os espíritos e os espíritas e os magnetizadores falando do pensamento e da vontade. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Concluindo, nós manipulamos os fluidos pelo pensamento, com a alavanca da vontade. Isso todo magnetizador tem que ter bastante claro essa assertiva, esse slide aí. Para manipular os fluidos, é preciso usar o pensamento firme e uma vontade vigorosa. Continuando no livro Evolução em Dois Mundos, também de Chico Xavier, agora com André Luiz, ele vai dizer o seguinte: é feita uma pergunta. Qual a velocidade da emissão fluídica de um passe? Uma pergunta muito significativa, né?
Quanto tempo leva para um fluido sair do emissor e chegar no receptor? Aí a resposta de André Luiz. A questão envolve, na base, o estudo da partícula do pensamento, em sua composição de estrutura e potencial, para o que ainda não possuímos qualquer recurso nas definições humanas. Aqui eu achei interessante o que ele fala, que quando nós pensamos, nós mobilizamos uma partícula, ou emitimos uma partícula. Que partícula é essa? Uma partícula fluídica. Então, se o nosso pensamento é positivo, a emissão dessa partícula será positiva, direcionada ao nosso pensamento. Se o pensamento é negativo, vamos emitir partículas fluídicas negativas em direção àquilo que estamos pensando. Seja pessoas, seja ambiente, seja animais, seja mineral, seja encarnado, seja desencarnado. Então, usamos o pensamento para emitir partículas. É o que André Luiz está dizendo aqui. Só que a velocidade dessa emissão, ele diz que não temos recurso na definição humana para dizer com que rapidez essa partícula viaja do emissor até o receptor. Allan Kardec diz que para aumentar a força magnética, ele diz assim, a faculdade de curar pela imposição das mãos deriva evidentemente de uma força excepcional de expansão, que é a que nós estamos treinando para desenvolver, essa capacidade de expansão da manipulação dos fluidos. Mas diversas causas concorrem para aumentá-la, entre as quais são de colocar-se na primeira linha o que é necessário para aumentar a nossa força magnética, a pureza dos sentimentos. Pensar no bem, sentir no bem, falar no bem e agir no bem. O desinteresse, a benevolência, o desejo ardente de proporcionar alívio, a prece fervorosa e a confiança em Deus. Numa palavra, todas as qualidades morais potencializam a nossa capacidade de mobilizar fluidos, de manipular fluidos, de forma positiva. O que seria a pureza de sentimento e ardente desejo de fazer o bem? O que acontece? Atrai os bons espíritos, potencializa a usinagem. Nós vamos ver, estudando magnetismo, o que significa usinagem fluídica, refina os fluidos e abre os ouvidos para intuições. Então, aqui nós temos certeza de que não estamos sós na ação magnética. Com as nossas qualidades morais que vamos desenvolvendo, vamos atraindo os bons espíritos, potencializando a nossa usinagem. Eles auxiliam a refinar, a qualificar os fluidos, e nós abrimos as intuições, que é a mediunidade espontânea, a mediunidade trabalhada, a ser desenvolvida por todos nós, intuitiva e inspirativa. Voltando para André Luiz, nos domínios da mediunidade, ele diz, aqui é interessante nesse capítulo, é um diálogo entre André Luiz e o instrutor Alexandre. André Luiz, nós colocamos a L antes do texto e Alexandre a Alê. Então, ali, o Alê, que é o Alexandre, ele diz, indiscutivelmente, não prescindimos do coração nobre e da mente pura, no exercício do amor, da humildade, da fé viva, para que os raios do poder divino encontrem acesso e passagem por nós, a benefício dos outros. Então, ele está querendo dizer o seguinte, é necessário que nos qualifiquemos com virtudes,
para que os raios do poder divino, ou seja, os fluidos vindos da dimensão espiritual, emitidos e manipulados pelos bons espíritos, encontrem acesso e passagem por nós a benefício dos outros. Continua ele. Para a sustentação de um serviço metódico de cura, isso é indispensável. E o que é um serviço metódico de cura? É o passe padrão dado no centro espírita? Não, lá é um passe, é um refrigério para as almas aflitas. Muito útil e necessário, mas um serviço metódico de cura é quando se institui numa organização, numa casa espírita, esta atividade específica direcionada para o tratamento magnético das doenças. Ele ainda diz, o missionário do auxílio magnético, na crosta ou aqui em nossa esfera, na esfera espiritual, é o Alexandre falando, necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acendrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Quando nós lemos esse slide, a gente diz, nossa, mas eu não tenho tudo isso. Então eu não sou capaz de ser um bom magnetizador. Se nós parássemos por aqui, ficaríamos realmente nesse obstáculo aí. Mas continua o Alexandre. Cumpre-me acentuar, todavia, que semelhantes requisitos em nosso plano, no espiritual, constituem exigências a que não se pode fugir. Quando, na esfera carnal, a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência, o que se justifica em virtude da assistência prestadas pelos benfeitores de nossos círculos de ação ao servidor humano, ainda incompleto no terreno das qualidades desejáveis. Então vem o bom espírito e supre as nossas imperfeições, as nossas falta de qualidades morais? Sim, desde que essa imperfeição não seja fruto da nossa má vontade em desenvolver as virtudes. Continua. Agora André Luiz pergunta, então, os amigos encarnados, perguntei de modo geral, poderiam colaborar em semelhantes atividades de auxílio magnético? Poderiam praticar o magnetismo na Terra, aqui, né, entre os encarnados? É o que perguntou André Luiz. Aí o Alexandre responde, todos, com maior ou menor intensidade, poderão prestar concurso fraterno nesse sentido, respondeu o orientador. Porquanto, revelada a disposição fiel de cooperar a serviço do próximo, por esse ou aquele trabalhador, as autoridades de nosso meio designam entidades sábias e benevolentes que orientam indiretamente o neófito, utilizando-lhe a boa vontade e enriquecendo-lhe o próprio valor. Então, quando nos dispomos a fazer o bem, a cooperar a serviço do próximo, angariamos a simpatia e o concurso de bons espíritos que vêm nos auxiliar, suprindo as nossas deficiências. Continua ainda. São muito raros, porém, os companheiros que demonstram a vocação de servir espontaneamente. Então, pouca gente tem boa vontade de se dispor a trabalhar voluntariamente aplicando os recursos do magnetismo terapêutico. Diz ele ainda, muitos, não obstante bondosos e sinceros nas suas convicções, aguardam a mediunidade curadora, como se ela fosse um acontecimento miraculoso em suas vidas e não um serviço do bem, que pede do candidato o esforço laborioso do começo.
Nós vimos no nosso encontro passado que um magnetizador ele se transforma em um médium de cura. É um médium de cura produzido por si mesmo, diferente da mediunidade de cura dos médiuns que já nascem médiuns. Então é necessário o esforço laborioso do começo. E é esse que nós estamos fazendo, começando para desenvolvermos essa capacidade curadora. Aí André Luiz complementa. Ainda mesmo que o operário humano revele valores muito reduzidos, pode ser mobilizado? Interroguei curioso. Aí a resposta de Alexandre. Perfeitamente, aduziu Alexandre atencioso. Desde que o interesse dele nas aquisições sagradas do bem seja mantido acima de qualquer preocupação transitória, deve esperar incessante progresso das faculdades radiantes. Não só pelo esforço próprio, senão também pelo concurso do mais alto, de que se faz merecedor. E nós estamos presenciando isso, que há 2 anos e um pouco mais estamos estudando o magnetismo e praticando no Centro Espírita André Luiz. Nós estamos vendo o progresso da equipe, o progresso de pessoas que nem passistas, eles eram passistas. E aí, com o magnetismo, começaram a aplicar muito tímidos, receosos, e hoje já dominam as técnicas e já estão tendo progressos fabulosos. Nosso tempo da primeira parte do nosso encontro de hoje está se encerrando, então nós vamos parar por aqui e vamos fazer um breve intervalo de 15 minutos e retornamos para a nossa segunda parte.